quiser. E aí, juventude brasileira, a ordem de Deus para você hoje é que você se levante e a partir de agora comece a dar novos passos. Fui chamado a caminhar, novos passos quero dar. Não importa onde estou, ou se o mundo rotulou, Deus vai me fazer feliz. Curado estou em teu amor. Quando eu tropeçar, vai me levantar. Eu nasci pra te amar, eu nunca mais vou te deixar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Com vocês, nosso irmão Dunga. O impossível ele fará, em milagres transformar. Foi por mim que ele morreu e me chamou de filho seu. Deus vai me fazer feliz, curado estou em teu amor. Quando eu tropeçar, vai me levantar. Eu nasci pra te amar. Que lindo isso, né? Seja muito bem-vindo, viu? 3 minutos de um novo dia que está só começando. E a gente já começou aí, né, com o nosso Dunga, porque daqui a pouco vai ser o nosso entrevistado, está chegando o nosso Dunga, Pavel também está aqui. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um programa, assim, muito especial, de bênçãos, de graças. Mas eu quero começar com um pequeno texto do livro do Eclesiástico. Veja bem como são as coisas. Veja bem como vão as coisas. Afaste-se do mal. Não faça nada que possa trazer vergonha para você. Pois há uma vergonha que leva ao pecado. E há outra vergonha que traz glória e amizade. Olha, eu nunca tinha assim parado para pensar a profundidade desse texto. Afaste-se do mal, não faça nada que venha trazer vergonha. Você já percebeu quando a gente faz uma coisa errada e alguém sabe, a gente fica com vergonha dessa pessoa? Na verdade, a gente fica com vergonha da gente mesmo, né? E aí, quando a gente está se encontrando com alguém, né, vai olhar para essa pessoa, às vezes pode ser uma mãe. A mãe falou tantas vezes, você não deu a mínima importância. Aí, quando você entra em casa, você já desvia o olhar. Uma das características de quem desvia o olhar é sinal que está tentando esconder alguma coisa, disfarçar alguma coisa. A palavra de Deus no livro do Eclesiástico está dizendo: se você sentir vergonha, pode ser um bom sinal. Um sinal que você tem consciência das coisas que você fez. Está claro isso? Você sabe por que a gente vive numa sociedade onde muitas vezes a maldade ela é exaltada como se fosse um triunfo, né? A gente vive numa sociedade onde aqueles que são os espertões, entre aspas, muitas vezes são admirados. Fulano de tal, esse aí sabe ganhar dinheiro, hein?
ultrapassa todo mundo. Esse é bom, hein? Sabe? Você já percebeu que a nossa sociedade tem valores invertidos? Aquele que conta, e muitas vezes já vi até contando assim em família, como se fosse uma coisa. Eu tô aí saindo com várias meninas. Isso, esse seu jeito de falar, e você acha que tá por cima, né? E tem umas pessoas que ainda aplaudem. O que é que você está fazendo, filho? Como é que está sendo sua vida? Quais são as coisas que são realmente significativas e importantes para você? Gente, eu pergunto isso porque pode ser que eu, você, estejamos num caminho e que esse caminho não seja bom. Ainda há tempo para essa mudança, essa transformação, mas depende de mim, depende de uma tomada de decisão, depende de uma escolha que eu faço. Tem gente que está numa zona de conforto e está dizendo, vamos tocando a vida, é assim mesmo. Isso, vai tocando a vida. O problema, gente, é que com o passar do tempo, se você não estiver no caminho certo, no caminho das coisas que são de Deus, você vai sentir um vazio na alma, mas um vazio interior tão grande que é capaz de engolir você. E esse vazio vai trazendo aquela tristeza, aquele olhar de desânimo. E quando você olha no espelho, você diz, nossa, já não estou me reconhecendo mais. De fato, quem é você? Quais são os valores que você acredita? O que é que está fazendo você levantar pela manhã e acreditar que a sua vida vale a pena? Esse é um programa muito especial de bênçãos, de graças, e eu quero ajudar você rezando por você, falando ao seu coração, trazendo paz a essa alma inquieta. A Alessandra me escreveu, mandou recadinho, Graciane também me escreveu, mandou recadinho. A Alessandra me disse, Dalcides, você mudou minha vida religiosa. É engraçado que na primeira vez eu não gostei não, mas hoje eu posso agradecer a Deus por ter tido este privilégio. Acredito que nada é por acaso. Só tenho a agradecer sua companhia e consolo nos dias mais difíceis da minha vida. Deus o abençoe e o proteja infinitamente. Dalcides, por favor, manda aquele abraço maravilhoso, abençoado, consolador. Alessandra Santos, esse abraço, como diz você, consolador, esse abraço é seu, filha, com todo o amor do meu coração, todo o amor. Que Deus te abençoe. A Graciane me escreveu e disse assim, Dalcides, esse programa faz bem não só a mim, mas há tanta gente que precisa de conforto e companhia nas madrugadas. É a Graciane Correia. Graciane, abraço com todo o amor do meu coração, que Deus te abençoe, filha, hoje, sempre. Pode contar comigo, tá? Se você quiser participar do meu grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo no WhatsApp, mas não é aqueles grupos de WhatsApp de família que às vezes um fica brigando aqui, o outro fica brigando lá, tal, aquela confusão toda. Não, todos os dias eu tenho trazido um pensamento, uma boa inspiração. 970610457. Eu quero começar o programa de hoje com um pequeno VT que traz um trechinho de um programa que está fazendo o maior sucesso aqui na Rede Vida. Se chama Batismo de Fogo. Padre Marcelo, Dunga, falam sobre desemprego, num determinado trecho que a gente escolheu. E eu sei que o Dunga fala sobre as lembranças do seu pai trabalhando. Vamos acompanhar, é emocionante, tocante, vai. Minha alma precisa de ti, batismo de fogo, Senhor. Com tua força eu vou resistir. Vou aproveitar aqui agora, e não é só para o Gabriel não, você crê. Essa carteira de trabalho, Deus vai abrir portas. Nós não vamos pedir não, tá? Nós vamos agradecer. Porque a gratidão abre portas de bênção. Um portão, gratidão é um portão de bênçãos. Eu estou me lembrando, na época que meu pai trabalhava numa fábrica, onde eu trabalhei também,
Ele sempre trabalhou em 3 horários, das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. E a cena, padre, ele voltando da fábrica com a bicicleta Hércules preta, pneu balão, a bicicleta pesada, né? Que ele vinha pedalando, às vezes trazendo a minha mãe no porta-bagagem. E aquela expressão de um homem trabalhador. Qual idade? Ele morreu com 80 anos, eu tinha nessa época 6 anos, é uma lembrança afetiva da minha primeira infância, mas eu via meu pai chegando de bicicleta, levando a minha mãe na porta-bagagem, porque eles às vezes dava certo do horário dos dois ser o mesmo, né? Entrava às 6, saía às 2, né? Ou entrava às 2, saía às 10, mas meu pai suando, porque ele era magrinho e a minha mãe era bem fofinha, né? E ele trazendo a minha mãe naquela bicicleta, mas chegava em casa suando, meu pai era negro, né? Suando, e a minha mãe bem branca. Mas aquela cena marcou tanto a minha vida, porque é de um homem trabalhador chegando em casa. Então, eu quero pedir essa graça hoje, ou agradecer por essa graça, de tantos pais e tantas mães, e de tantos jovens como esse menino. Eu ia falar agora, quantos jovens estão jovens? na busca de um novo emprego, ou não estão felizes, porque ele falou, na tristeza, está no emprego. Aí vem, não está feliz com a pandemia, um chefe que não é fácil, né? Mas hoje nós vamos agradecer como Minha alma precisa de ti, batismo de fogo, Senhor, com tua força eu vou. Olha, eu nem preciso dizer, né? Eu tenho um carinho, assim, uma admiração. Dunga com a gente nessa madrugada especial, 12 minutos de um novo dia. Dunga, seja muito bem-vindo, meu irmão amado. Rapaz, que bom estar aqui, viu? Para quem não conhece, eu conheço, quem não sabe, eu conheço o Dalcides há muitos anos. Nos primeiros anos da minha conversão, ali com 18 anos de idade, eu conheci e sempre fomos muito próximos, né? Tivemos vários momentos ao longo da vida. Então, estar aqui no programa, Dalcides, para mim é assim, é uma celebração, na verdade, né? Ô Dunga, vamos imaginar assim, a gente se conhece há mais de 30 anos, né? Vamos imaginar o seguinte, voltando no tempo, assim, alguém chegaria para você e falaria assim, Dunga, seguinte, rapaz, você um dia vai ter uma família, a família vai ser muito linda, você vai ser um grande evangelizador, você vai mais de 40 vezes à Terra Santa, conduzindo pessoas para fazer uma experiência e essa espiritualidade vai tocar o coração do mundo. Se alguém dissesse isso em 1993, primeira vez que vim o Dunga, 1983, alguém tivesse falado isso para você lá, você acreditaria? Ou eu iria rir, né? Ou iria dizer, você tá maluco, né? Fora do contexto, né, da nossa vida naquela época, eram sonhos que a gente nem ousava em ter, né? A gente não chegava tanto, né? Talvez um dia sair do país, né? Fazer uma visita à fronteira no Paraguai, né? Você sabe que eu nasci em Piracicaba, né? Lá em Piracicaba a gente dizia assim, ir para o estrangeiro. Estrangeiro, é verdade. Você já foi, fulano de tal foi para o estrangeiro. Mas os planos de Deus são fantásticos, né? Mas eu tive um insight desse, quando eu tinha 6 anos, acho que eu já contei para você, que eu estava com a minha banda no galinheiro da minha casa, né? Meu pai tinha transformado o galinheiro no clube. Então, no puleiro ele fez uma arquibancada, onde ficavam os ovos para chocar, ele fez um palco. E eu reunia a galera depois da escola para cantar a música dos Beatles, né? E um dia meu pai chegou lá no galinheiro, e aí, Dunguinha? Isso lá na fazenda Curuputuba, na rua Travessa Cacique, número 1, bem no fundo da fazenda. Falei, pai, um dia eu vou cantar na terra dos Beatles. Aí ele deu risada, né? Falou, meu filho, você não sabe o que está falando. Isso aí fica para lá de São Paulo. Que era a noção de longe que a gente tinha, né? Que bonitinho. Nossa, é para lá de São Paulo. E realmente, em 2003, quando eu fui pela primeira vez na Inglaterra, eu fui lá em Liverpool, né? Pregar nos grupos de oração lá. Fiquei 4 dias pregando lá. E me levaram para conhecer o Cavern Club, né? Dos Beatles, né? E quando eu cheguei lá, hoje é um museu, né? Eu estava lá no palco, a bateria Ludwig ali, as guitarras e tudo mais. Eu subi naquele palquinho sem ninguém perceber e falei assim, pai, o senhor tinha razão.
é bem pra lá de São Paulo. Muito bom essas coisas. Dunga, eu imagino você ali naquele palquinho ali, né? Pare de se maltratar. Olha, eu tô com assim, uma das maiores referências quando o assunto é música católica, espiritualidade, pregação. É um dos maiores pregadores que o Brasil tem. E a alegria também de receber o Caio. Caio é um grande companheiro, né? Verdade. Caio é um gentleman. É uma pessoa assim que eu tenho um prazer enorme de trabalhar com ele, né? A gente veio assim observando um ao outro durante um bom tempo e eu percebi nesse nosso meio católico que não existiria pessoa melhor para eu desenvolver o meu trabalho de música dentro da igreja. Não existiria pessoa melhor do que ele. Então, ele lá atrás começou um namoro aí nesse sentido e quando houve a oportunidade de eu realmente me dedicar exclusivamente à música e também pela minha saída, né, daqueles 30 anos bacanas, lindos na Canção Nova e que eu precisava recomeçar a minha vida, eu não tive dúvida, né? A gente sentou, conversou e realmente o Caio, ele é acho que a palavra é essa, ele é um gentleman. É de uma delicadeza de alma também, né? De uma lisura, de uma paciência. Porque, imagina, ele trabalha com Adriana Arides, Dunga, Léo da Dominus, DJ Ângelo, Fred Pacheco, Fred Marques, Banda Dom. Trabalhar com artista, a gente sabe que, né, cada um tem as suas preferências, o seu jeito de ser e tudo mais. E ele consegue navegar entre nós. E mais, Caio, mas se você não tenha percebido isso, ele causa em nós uma união. Muito legal. Isso é muito legal. Muito bacana. Ele provoca em nós essa unidade. Então, muito feliz realmente de estar com ele. Ô, Caio, você já imaginou se eu não vou perguntar não, tá? Eu vou só fazer a pergunta, mas não é para responder. Se eu perguntasse assim, desses artistas todos, porque artista tem um pouco fama de às vezes ser mais difícil, né? Excêntrico, às vezes excêntrico, às vezes tem algum estrelismo, né? Quem é o mais difícil, né? Já imaginou se eu fizesse essa pergunta? Não faça. Quem é o mais difícil, né? Bom, o mais fácil você podia perguntar, que ele ia dizer que sou eu. Dunguinha, vamos começar então? Pode ser? Pode. Uma primeira música? Pode. Caio já escolheu a música? Eita! Tá aí, ó. Vai lá. Essa aqui eu dedico a todos vocês que nessa madrugada estão precisando acreditar de novo, né? Estão precisando retomar a vida, né? Essa é pra você, tá bom? Vai dar certo. Vai dar certo, sim. Acredite em mim, as portas vão se abrir, Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento, um milagre em sua vida surgirá, a vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder o seu clamor. Essa madrugada tão especial reúne amigos do coração. Nós queremos dar essa palavra para você. Acredite, vai dar certo. Acredite em mim, as portas vão se abrir,
Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento, um milagre em sua vida surgirá, a vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide, o impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite, Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder. Acredite, o seu clamor. Em 2015, o meu pai, ele sofreu um acidente, estava parado com o carro indo para a praia e o caminhão bateu nele. Foram 8 horas de cirurgia, uma cirurgia de alto risco, e que ele ficou, graças a Deus e a Nossa Senhora, ele ficou bem, saiu de lá andando. Eu gostaria de agradecer à Rede Vida, a todas as pessoas que trabalham, por tudo o que fazem, né, de bom para nós aqui, para nos fortalecer e nos deixar a nossa fé cada vez mais forte. Você sabe que são muitos os testemunhos daqueles que vão dizendo, Dalcides, num determinado momento da vida, tudo que eu precisava era de uma mão estendida, de alguém que dissesse, eu estou aqui, ó, e eu vou rezar com você. E eu tenho feito isso, Dunga tem feito isso, os apresentadores da Rede Vida têm feito isso ao longo da programação de 24 horas que a gente tem. É uma programação muito intensa, minha gente, é uma programação religiosa que leva a esperança aos corações, a palavra de Deus aos corações. E a gente está fazendo um grande movimento que se chama Juntos pela Vida. E nesse grande movimento do Juntos pela Vida, tudo que a gente quer é trazer cada vez mais programas religiosos para a nossa emissora. Por exemplo, transmissão das missas aqui pela Rede Vida. Quem é que patrocina? Você percebe que não tem nenhum grande supermercado, nenhum grande banco dizendo, olha, essa missa aqui com o Papa Francisco, quem está patrocinando é fulano de tal, tal, tal. Não, quem é o patrocinador? O patrocinador é você, que com seu pouquinho, eu com o meu pouquinho, Dunga com um pouquinho, todos nós com aquele pouquinho, a gente vai fazendo com que essa programação seja possível. Os terços aqui pela Rede Vida, quem é que patrocina? Você que é benfeitor dessa obra. Quem é que patrocina, por exemplo, as novenas que nós temos? Esse programa nas madrugadas, quem é que patrocina? É você que é benfeitor. E olha, minha gente, eu digo assim com todo o amor do meu coração mesmo, a gente tem feito vidas serem transformadas, restauradas. E eu me sinto como uma ponte entre um coração que sofre e o coração de Deus. Deus me deu a oportunidade de fazer nessas madrugadas um programa de 2 horas, da meia-noite às 2, com reprise desse programa das 3 às 5 horas da manhã. 5, 6 anos atrás, quando nós iniciamos esse projeto, eu não fazia ideia que as pessoas nas madrugadas estavam acordadas e estavam em busca de alguma coisa, de uma palavra de esperança, estavam em busca de um conforto para a alma, estavam em busca de alimentar a própria fé. Hoje tem uma multidão que nos acompanha nas nossas madrugadas. Graças a você, benfeitor, que me ajuda a levar adiante essa missão. Todos os convidados que passam por esse programa, eles passam de forma gratuita.
E durante alguns anos na minha vida eu quis fazer que essas 2 horas, são as únicas 2 horas do dia que eu realmente faço como uma doação para o projeto Juntos pela Vida. Então a apresentação desse programa, exclusivamente deste programa, eu faço gratuitamente. Eu quero que você saiba que todo o esforço que a gente está fazendo é para que esse projeto vá para frente. Mas tem sido uma luta gigantesca. Esse mês de abril foi muito difícil. Mês de maio já começou com muito mais esperança. Chegamos agora a 71% daquilo que a gente precisa. Nós estamos hoje no dia 25, ou seja, estão faltando aí 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. São 7 dias. Tem possibilidade sim de chegarmos ao 100% daquilo que a gente precisa para evangelizarmos. Nas nossas madrugadas, trazemos cada vez mais conteúdo religioso aos nossos programas. Se você pode, pegue esse telefone e ligue agora. Eu preciso da sua ajuda para a gente levar adiante essa missão. Não tenho direito a 1 centavo seu de doação, absolutamente nada. Dunga, Caio, absolutamente nada referente à sua doação. Mas uma coisa eu digo, nós estamos juntos nesse grande movimento. E o Brasil hoje reza mais nas madrugadas por causa que você contribui com o seu pouquinho. Muito obrigado pela sua ajuda. 0 operadora 11 4200 8080. E eu quero te dizer uma coisa, pegou o telefone, ligou agora, fez a sua inscrição, fez o seu cadastro, nunca mais vai passar um dia sem você ter uma missa na sua intenção. Nunca mais, porque as missas aqui pela Rede Vida são nas intenções dos nossos benfeitores. Dom Fernando Figueiredo, logo às 5h30 da manhã, já começa o programa dele, já começa aquele momento de oração e a missa. E ele celebra a missa todos os dias, 5h30 da manhã. E me disse assim, Dalcides, me deixa recolher todos os dias os nomes dos nossos benfeitores. Você já começa o dia com uma missa que você pode acompanhar. youtube.com/Dom Fernando Antônio Figueiredo. É dessa forma que você acompanha a missa logo às 5h30 da manhã. Eu faço minha caminhada logo cedinho e vou acompanhando todos os dias a missa com Dom Fernando. E o Dom Fernando tem assim aquela delicadeza de lembrar todos os dias nessa celebração o nome dos nossos benfeitores. Tanto assim que ele faz o convite. Tem o VT? Coloca aí, vai lá. Encontro-me na capela do Santuário Mãe de Deus. Um convite a você. Todos os dias, às 5h30 da manhã, celebra a Santa Missa, rezando por você, rezando por sua família, na intercessão da nossa querida mãe, durante esse mês de maio, nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima. Que ela interceda por nós, interceda por você, interceda por sua família. 5h30, todos os dias. Esse é o nosso bom pai espiritual, Dom Fernando Figueiredo. Pega o telefone e liga agora. Daqui a pouco, 5h30 da manhã, a missa com Dom Fernando já vai ter a sua intenção, o seu pedido. 0 operadora 11 4200 8080, juntos pela vida. Vai lá. Quando eu nasci, minha mãe passou a dedicar toda a vida dela para cuidar de mim. Ela não trabalhava, então boa parte da minha infância fiquei em casa junto com ela. Quando tive que entrar na escola, dei aquele trabalhão, até porque eu era muito apegada com a minha mãe.
ela me deixava na escola chorando. Eu passava as aulas chorando e não queria nem comer no intervalo. Até que a diretora da escola liberou que todo intervalo ela fosse até lá me levar um lanchinho e ainda comesse comigo. A escola era bem pertinho da minha casa, então ela acabou fazendo isso boa parte dos dias. Eu ficava muito feliz e comia todinho o lanche fresquinho que ela levava. Vê se pode, né? Mas até que deu certo. Com o tempo, eu fui aprendendo que não precisava ter medo da escola e ela não precisou ir mais. Como sinto falta desses momentos até hoje. Ser criança é bom demais. Abraços, Silvana Pereira. Nossa, por alguns segundos eu voltei no tempo. E eu então? Caio, Dunga, eu era menininho ainda, assim, entrando no pré-primário, como se chamava na época, não sei como é que se chama hoje, mas eu lá no pré-primário e eu me lembro que eu chorava, porque eu não queria que minha mãe fosse embora. Então, a diretora da escolinha, lá que era a Escola Estadual de Primeiro Grau, o professor José Romão, me lembro até hoje, lá em Piracicaba, Vila Resende. Aí a diretora da escolinha disse assim: então a senhora fica um pouquinho aqui do lado de fora. Ô Dalcides, se você precisar assim em algum momento, se abre a porta, vai ver que a mamãe está do lado de fora. E eu, de vez em quando, né, a professora estava falando alguma coisa assim, tal, eu me lembro de eu indo assim conferir se mamãe estava ali do lado de fora. E a mamãe ficou acho que uns dias indo na escola para que eu pudesse me acostumar com essa nova etapa, com essa nova fase. Que coisa. Lembrança boa, né? Lembrança boa, né? Imagina a paciência dessa mãe passando algumas horas do lado de fora, ali na porta, na classe, para que eu pudesse olhar assim, ela está lá, ufa, ela está lá. Nossa, que tranquilidade. Pronto, já olhei, vi. Talvez essa sensação foi um pouco depois que eu tenho hoje um relacionamento com Nossa Senhora muito próximo, né? Sempre tive. Talvez sim, influência também da minha mãe, né? Eu sempre vou lá e dou uma olhadinha assim, mãe, tá aí? Tá aí, tá aí. Nossa Senhora tá aí? Tá aí. Pronto. Já dá aquela tranquilidade. Coisa linda. E sabe a lembrança que eu tenho, Dalcides? Eu estudei na Escola Estadual 1º e 2º grau, Dr. Mário Tavares, lá na Vila São Benedito, em Pindamonhangaba. E no intervalo do recreio, né? O recreio, a minha mãe cronometrava certinho, ela levava para mim na cerca da escola, porque era uma cerca de arame farpado, né? Então, eram aqueles mourões assim, e aquela cerca. E ela levava na cerca para mim um copo de café e um pão com ovo. Então, o ovo chegava quente, cara, porque a casa era perto da escola. Então, ela olhando no relógio, ela fritava o ovo, colocava no pão e chegava, eu já estava na cerca esperando. Ah, que bonitinho. Então, aquele pão com ovo era a coisa mais deliciosa do mundo. E ela esperava eu comer e tomar o café para depois pegar o copo e levar para casa. Olha que relação de escola, família, mãe, filho. Isso todo dia, entendeu? Todo dia eu comia o meu pão com ovo, encostado no mourão. Às vezes ela falava, não vai encostar na cerca, vai rasgar sua roupa. Ela me esperava comer, pegava o copo, voltava para casa e eu ia brincar. Terminar de brincar. Que delicadeza, né? Delicadeza de, nossa, toca a alma mesmo, né? Toca o coração. Meu Deus. Caio, lembra de alguma coisa da sua infância, filho? Ah, muita coisa. Eu lá do interior de Minas Gerais, né? São João Nepomuceno. Estudei lá na época, comecei na... Eu tenho uma lembrança muito forte, a escola chamava Coronel José Brás. Eu fui o orador da minha formatura do pré. Foi a primeira vez que eu li em público, né? E aprendi a ler para fazer o discurso da formatura. Então, eu tenho lembranças muito boas da tia Tânia, que era professora, e minha mãe ali em casa me ensinando. Então, foi sempre bom lembrar. Hoje eles moram lá ainda, também em Minas Gerais. Quero aproveitar para mandar um grande beijo e abraço para toda a minha família que está lá em São João Nepomuceno. É verdade. Cidade muito boa. Os mineiros têm um jeitinho assim, delicado de levar a vida, não é? Assim, sutil,
É difícil ver um mineiro bravo, né? Falando alto, batendo porta. O mineiro olha, né? Ele dá uma olhada Espia, ele não olha, espia. De uma autoridade, né? O mineiro, né? Porque quando ele dá aquela olhadinha, ele é assim... Pronto, já disse tudo. Parecia, falando em lembrança da infância, eu me lembro do meu pai, por exemplo. Meu pai, ele era assim uma pessoa muito ele podia ter, né, os rompantes dele interiores assim, mas era uma pessoa muito equilibrada. Tanto assim que toda vez que eu chegava muito empolgado, né, assim com alguma, pai, você não sabe, vou fazer tal coisa, papá. Calma, meu filho, devagar, meu filho, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se eu chegasse meio triste assim, pô, pai, tô meio chateado, calma, meu filho. Um passo de cada vez. A resposta dele era a mesma para situações diferentes. Mas uma coisa me chamava a atenção. O meu pai, ele não gritava, mas ele levantava a sobrancelha. E a hora que o meu pai levantava a sobrancelha, fazia assim uma cara de não gostei. Nossa, para a gente já bastava, sabe? Se estivesse falando, a gente já parava. Se estivesse fazendo alguma coisinha errada, opa, já parava. O pai olhou. Olha o poder de uma sobrancelha que se levanta. Verdade. Hoje, coitadinho de alguns pais, né? A nossa relação com os nossos pais era uma coisa assim tão autêntica, tanto da parte do pai quanto da parte do filho, que a gente não conseguia mentir para o pai. É verdade. A gente não conseguia mentir, porque era uma relação autêntica. Né? Tanto o pai era autêntico, como a criança era autêntica. Então não tinha como a gente mentir, porque a gente percebia na expressão, ou então no embargar das vozes, né? Você ia tentar contar uma mentira, a sua voz ficava embargada, o pai falava, para, você está mentindo. Então, era uma relação verdadeira. Eu tenho uma lembrança bacana do meu pai, porque eu escutei uma palavra, a palavra ideia, né? Eu escutei pela primeira vez lá e tive a curiosidade de perguntar para meu pai o que era uma ideia. Eu estava fazendo a cerca de bambu do quintal da minha casa, que era um quintal bem comprido assim. E aí eu estava ali segurando os bambus para ele cavando, colocando um bambu do lado do outro, passando o arame assim e tal. Era uma cerca que de 3 anos a gente trocava, né, os bambus. Eu falei, pai, o que é ideia? Aí ele pensou, encostou assim, o braço no cabo da cavadeira assim e falou, filho, ideia é aquilo que ninguém pensou ainda para resolver o meu problema. Olha a resposta. Olha do meu pai. Isso. É aquilo que ninguém pensou ainda para resolver o meu problema. Fantástico. Cara, eu guardo essa frase comigo até eu tinha 10 anos de idade. Como é que um homem da roça tem uma definição tão profunda do que seja uma ideia? Quer dizer, cada vez que você, Dalcides e eu temos uma ideia, a gente está resolvendo o problema de alguém. Olha que coisa! É uma coisa que ninguém pensou, e de fato, né, quando você tem uma ideia, porque se fosse tão simples, alguém já teria tido, já teria resolvido. Uma coisa que ninguém pensou e você vai resolver isso para resolver o meu problema. Ou o problema da humanidade, né? É impressionante. Algumas ideias resolvem o problema da humanidade. Então, quer dizer, a partir daquele dia, eu falei, não, eu quero ser um cara de ideias. Eu quero ter ideias, porque toda vez que eu tiver uma ideia, eu vou estar resolvendo o problema de alguém. E também o meu, é claro, mas olha que impressionante. Quais eram os valores que os nossos pais passavam? Agora tem um detalhe nessa história que você conta, né? Ele parou, colocou o braço, inchada, colocou o braço assim, apoiou, fez um pouquinho de silêncio e aí respondeu. Você sabe que eu acho que está faltando um pouquinho na nossa sociedade, no nosso mundo, na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente? Esse tempinho, eu estou achando que a gente está um pouco acelerado demais. A gente está vivendo a vida nessa turbulência, tudo tem que ser para ontem, tudo é muito exagerado, tudo com muita pressa. A gente está pagando um preço tão alto pelas nossas pressas, porque a gente não tem, me parece mais, aquela serenidade, aquela calma de estar inteiro fazendo alguma coisa. Sempre a gente está numa corrida contra o relógio,
alguém que está nos pressionando, ou a gente mesmo que está se pressionando. Mas pode perceber, até o brincar com as crianças. Eu me lembro, por exemplo, algumas tias que quando iam brincar com a gente, sentavam ali, estavam inteiras ali, parecia que o mundo parava. Naquele silêncio da cidade do interior, de vez em quando passava algum carro ali pela rua, as tias sentadas no chão e a gente brincando. E aquela tarde era longa, a mamãe ralando milho verde para fazer curau e aquele clima assim de o mundo parou. Você percebeu que o clima de o mundo parou já não tem mais? A mãe hoje, quando ela está brincando com a criança, ela entrega o celular dela para que a criança fique brincando com algum joguinho, ela já está fazendo outra coisa, está com o telefone aqui, está segurando outro bebê aqui, está fazendo o almoço, tá... 1000 coisas ao mesmo tempo. Cadê aquelas tias velhas, sentadas no chão? Eu digo tias velhas porque as tias de 40 anos, eu me lembro assim, as pessoas já se vestiam, né? Com aquelas roupas mais escuras, com aquela coisa mais assim de velho mesmo, né? Já tinha mais frio, sei lá, porque botavam um chale assim nas pernas quando sentavam. Mas as tias, que eu chamava de tias velhas, lá estavam sentadas, muitas delas no chão, como se não tivesse mais nada a fazer a não ser estar com a gente. O filho, o sobrinho, o neto eram prioridades. Né? Eu lá em casa eu tenho a graça de ter 2 netas, né? E a minha esposa, a gente traz muito ainda, né? O fato de eu ter continuado vivendo no interior, né? E eu faço isso com muito prazer, assim também como é um prazer vir trabalhar, né? Na Rede Vida. Mas o fato da gente ter permanecido no interior, a gente ainda... Esse é um costume que eu faço questão de permanecer. Eu digo para a Néia, quando formos brincar com as nossas netas, vamos sentar no chão. O melhor lugar para brincar é no chão, não é no sofá, não é andando, ou é correndo na grama ou é sentado no chão. Espalhe os brinquedos. Casa que tem criança, que tem neto, tem que estar bagunçada. Não pode estar tudo arrumado. Ontem, por exemplo, as minhas netinhas estavam brincando em casa e a Néia tem um oratório e, de repente, o meu Carlo Acutis se transformou em 20 pedaços. Ai, Jesus. O Carlo Acutis estava lá, né, uma imagem comprida. Firme, assim. forte. E, de repente, eu estou lá e escuto um barulho e eu tinha certeza que era o Carlos, porque os outros santos tinham uma base mais forte, né, mais larga, assim. Quando eu olhei, as 2 netinhas estavam assim. Aí eu fui lá, falei, ó, não tem problema, fica tranquilo, a gente vai colar. Colamos o Carlos. O Carlos tá todo remendado lá. Super boa, tá tudo lá. Mas foi uma brincadeira colar o santo. Entendeu? Sentamos no chão, vamos colar o santo tá com o pescoço um pouquinho para lá, o braço tá um pouquinho torto. Tá mais bonitinho. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente não pode. Em outras situações, talvez a criança levar uma bronca porque quebrou o santo, aquela coisa. Não. A gente Dunga, tem que voltar a ter essas coisas. Você está falando uma coisa que eu ando assim... A gente vai passando o tempo, a gente vai envelhecendo, algumas coisas vão mudando, né? Muda na saúde da gente, na perspectiva, no jeito de olhar o mundo e tudo mais. Mas tem uma coisa que está mudando muito dentro de mim, que é... Eu escolho hoje onde eu vou investir energia, força. Eu escolho hoje quais são as minhas brigas. Brigas que eu estou falando aqui não é assim, falar alto, bater porta, fazer escândalo, não é isso. Mas sim, quais são as causas que realmente eu não vou abrir mão. Por exemplo, pode ser que em outros momentos, ou quebrar de uma imagem, ou mexer em um lugar assim que, nossa, esse lugarzinho aqui sou eu que cuido, tal, pudesse ser um grande problema para mim. Hoje, eu teria essa mesma atitude sua. Não é grave. Isso acontece. As coisas se quebram, a gente tenta remendar. Um olhar que eu não tinha com 30 anos, mas que eu tenho com 54. A diferença é que determinadas coisas, assim, já
Sabe, você faz o cálculo do custo-benefício e se diz, isso aí não merece todo o meu empenho, não. Não merece eu ficar bravo. Não, imagina. Isso aqui eu não vou bater na mesa por causa disso. São algumas coisas que vão sendo transformadas dentro da gente. Essa é uma mudança. Hoje eu escolho. Eu era muito assim, mais impulsivo, sabe? Fulano de tal falou determinadas coisas, tal, mas eu penso diferente. O que é isso? Esse é o Dalcides com 30, 32, 35. Dalcides com 54, eu já avalio essa discussão. Ela merece mesmo eu entrar com força? Será que vamos relativizar? Hoje vamos deixar para lá? Porque isso não é tão importante? Não muda, não está mexendo em valores. É só, ele gosta do roxo, eu gosto do azul, sabe? Não é importante, não é fundamental. Não é uma questão de vida ou morte. Não está envolvido elementos fundamentais da fé. Eu mudei nisso. O que você mudou nesse tempo? O que hoje você faz e que você não fazia tempos atrás? Pai, essa sua reflexão é maravilhosa, porque realmente eu mudei demais. Eu mudei muito. Eu estou nessa pegada aí. É nessa pegada. Por exemplo, eu tinha minhas roupas, né? Minhas roupas eram muito escolhidas na hora da compra, muito escolhidas na hora da compra, muito escolhidas na posição do guarda-roupa, muito escolhidas para usar em determinados dias, e eu era ciumento, né, com as minhas coisas. O tempo foi passando, Alcides. A coisa que mais dá prazer hoje é eu usar uma roupa usada, uma roupa que já foi de alguém. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, eu vou com muita frequência, eu tenho condições de ir numa loja e comprar uma roupa, e a gente tem a oportunidade de comprar barato, né? Que tem aquela determinada marca, né? Vai estar em preço mais em conta, e você pode voltar para o Brasil com uma roupa bacana, tal. Sabe o que eu faço? Eu ligo para um amigo meu chamado Fernando. Fernando, cara, faz uma mala de roupa usada para mim aí. Ele fala, claro, cara. Por quê? Eu estou dando sequência a um pedacinho da história de um amigo. Você não faz isso com qualquer pessoa. Se um dia, por exemplo, você está na sua casa lá, falou, pô, esse blazer aqui, eu reparo muito no seu jeito de se vestir, aliás, você se veste muito bem, e você um dia chegar para mim, Dunga, é o seguinte, cara, esse blazer, cansei dele, né? Estou com ele já há 2 anos, Você quer? Cara, isso me deixa tão feliz, mas muito mais feliz do que comprar uma roupa nova, porque eu estou usando um pedaço da história de alguém. E eu faço isso com as minhas. Quando eu vou em encontros, no final de semana, eu faço a minha mala. Eu vou para o encontro. É costume voltar com a mala vazia. A roupa que eu levo para o final de semana de um encontro, aquela roupa fica. Ela fica para outras pessoas. Eu vou olhando um jovem, meu, você quer minha calça? Você quer minha camiseta? Como assim? Não, é que eu tenho costume de deixar a roupa. Porque foi um valor que eu aprendi. Eu estou usando a história, um pedacinho da história de alguém. Mas isso é tão bonito. É legal demais, cara. Isso é de uma abertura. É uma roupa continuada na vida de outra pessoa e eu usando um pedacinho da história do outro. Meu, é uma coisa assim que parece pequeno, mas é uma coisa que eu acho assim. Comprar roupa em brechó, sabe? Procurar um paletó que foi de um avô, foi de um pai, foi de um, sabe? Cara, chegar em casa, mandar lavar, ele vem engomadinho, bonitinho. Isso aqui já pertenceu a alguém. Vou contar uma coisa bem legal. Um pouco trágica, mas bem legal. Fui uma missão uma vez nos Estados Unidos, conheci uma mulher muito distinta, bonita, linda, que tinha acabado de ficar viúva. Acabado de ficar viúva. E ela disse assim, você aceita uma doação? Eu falei assim, como assim? Meu marido era um alto funcionário de uma grande companhia aérea e ele tinha uma mania. Ele só usava cuecas brancas e meias brancas. E a minha esposa do meu lado aqui, fica tranquilo, né? Assim, e ele tinha muitas cuecas
Muitas meias. Eu não sei o que fazer com isso. Aí eu comecei a achar um pouco estranha a conversa, mas a Néia estava do meu lado, então tranquilo. Alcides, por 2 anos, cara, eu usei as cuecas e as meias de um defunto. Mas era a continuação de uma história de alguém que foi importante para alguém. Cara, eu achei a atitude daquela mulher e a minha atitude uma coisa assim tão humana, tão bonita, entendeu? Então são coisas que a gente vai adquirindo ao longo da vida e você fala, pô, era uma coisa assim tão boba, mas que passa a ter um valor tão gostoso quando a gente começa a fazer essas mudanças. Então, estou partilhando uma coisa bem... Que legal. Tranquila Ô, Dunga, você me fez lembrar o seguinte, teve uma época da minha vida que a minha congregação religiosa me mandou estudar lá na Itália. E eu me lembro que eu fui visitar, eu sempre procurava trabalhar, assim, em algumas paróquias, fazer um trabalho nos finais de semana, período de férias. E eu me lembro, olha como são as coisas, né? Você me está trazendo uma imagem de 25 anos atrás, 30 anos atrás. Uma casa que eu me hospedei e eu me lembro que o senhor era um padre, né? Ele me disse assim, olha, você vai dormir na cama onde mamãe dormia. Falei, que bacana, é a cama da mamãe. E você vai ter o privilégio de ficar deitadinho exatamente no lugar onde ela passou, assim, a gente fez o velório dela e ela ficou deitadinha na cama, porque lá se tinha o costume, principalmente em cidadezinhas menores, né? A mamãe ficou estendidinha aqui, morta, né? Mas a gente fazendo o velório, durante 4 dias. Então, você está falando, né, das cuecas e das meias, e eu me lembro que eu passei 3 dias e toda hora de dormir, Dunga, eu pensava assim, onde será que a senhorinha ficou, né? Então eu me colocava assim na cama e dizia, nossa, para ele é um privilégio eu poder ocupar o mesmo lugar que a mãezinha morta, né, falecida, ficou na cama, porque o clima era muito frio, né, também, então era possível fazer dessa forma, passar 1, 2, 3, 4 dias, aquele clima muito frio, o corpo não se decompõe. Então eu fiquei naquela cama. Dunga, temos histórias, né, meu irmão? Muitas. Talvez tocando nesses assuntos tão simples ao mesmo tempo, e muitas pessoas nessa madrugada estão nos vendo. Talvez a gente esteja mexendo em valores, sabe, que estão nos dias de hoje indo embora, né? E por isso que o mundo acelerou tanto, porque as pessoas não têm essas lembranças maravilhosas que nós temos, e por causa disso a gente se torna um ser humano melhor a cada ano, sabe? A gente vai melhorando, a gente vai ficando mais sensível, mais empático, né? A gente vai se colocando no lugar das pessoas e a gente vai tendo essas atitudes. Hoje, eu tenho muito mais consciência dos meus erros, dos meus defeitos e uma tentativa menor de querer justificá-los. Eu já fui muito assim, orgulhoso, sabe? Hoje eu acho que domino um pouquinho melhor o orgulho. Se alguém fazia alguma crítica, dava uma opinião, às vezes eu não gostava, não. Eu dizia, obrigado e tal, mas no fundo eu estava meio chateado, não gostei desse negócio. Hoje, quando alguém faz alguma crítica e eu já tenho consciência disso, é como se eu dissesse, nossa, você sabe só uma parte, é pior que isso. Sabe, mas não é assim com desprezo, é com uma certa leveza. Hoje eu sou capaz de rir de algumas coisas que eu acho assim, que ridículo. Nesses dias mesmo, quando eu perdi a paciência por uma bobagem, e aí eu pensei, dias depois, fiz um papelão, né?
Imagina. Ficar discutindo, falando, blá, 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 por uma bobagem. Que papel, que vergonha, que vergonha. Quem é que me viu fazendo isso? Ah, fulano de tal. Ixi, Maria. Estava discutindo pelo quê? Vale a pena. Você sabe que eu digo isso com serenidade. Hoje eu sou capaz de rir de algumas coisas que eu faço, até com um pouquinho de pena de mim, mas assim, é uma pena gostosa de sentir, aquela sensação de que você tem menos a provar aos outros. Eu já gastei muita energia e muito tempo da minha vida tentando provar alguma coisa, sabe? Isso dá um cansaço. Ou provar que a gente é inteligente, ou provar que a gente sabe fazer, ou provar tal, que... Ixi, Maria. Quando isso cai por terra, a gente fica mais leve. E quando alguém elogia alguma coisa, a gente fala, que legal. Isso acho que eu sei fazer mesmo. Quando alguém faz alguma crítica, essa pessoa me conhece. Tá por aí. Ô Dunga, e eu vou ser bem sincero com você, assim, eu não estou falando isso para dizer, nossa, Dalcides falando que ele é bom, não é isso. É falando que com o passar do tempo, a gente vai ficando mais compreensivo com os outros e mais compreensivo com a gente mesmo. Há uma harmonia maior e essa harmonia que eu desejo para você também. Talvez nessas pressas da vida, que é o tema que assim, ligou a gente a esse comentário todo, talvez nessas pressas você possa parar um pouquinho, quase 1h da manhã, deixa o coração falar e ao mesmo tempo vai se encontrando com o coração misericordioso daquele que nos trouxe aqui. Eu e Dunga, Caio, queremos ser pontes que ligam o seu coração ao coração dele. Pensa nisso. Vai. O sol vai se pondo e mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe o Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. O tempo passa para todo mundo. Se o vinho melhora com o tempo, imagina um filho de Deus. Pense nisso. O sol vai se pondo e mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe o Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho
quando não havia mais saída, vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Repete isso. Vou confiar. Vou confiar. Eu engordei um pouco nessa pandemia e as pessoas estão me criticando, falando da minha aparência e me colocando para baixo. Eu estou tentando não me importar com esses comentários, mas está bem difícil. Eu preciso de uma palavra amiga. Paloma. Paloma, Paloma, quem não engordou um pouquinho nessa pandemia, não é isso? Eu estou 3 quilos acima do meu peso. Ô Dunga, mas isso pode acontecer em várias dimensões da vida, né? As pessoas estão falando isso, as pessoas estão falando aquilo. Como é que você lida com essa expressão, as pessoas estão falando? Eu acho que é um processo natural de insegurança e maturidade, né? Eu vejo que existem motivos que nos fazem realmente felizes e nós temos que nos apegar a esses motivos. Principalmente quando está ligado à felicidade de uma pessoa que nós amamos. Isso realmente nos faz feliz, sabe, Dal? E agora, realmente, para as mulheres, a parte estética, a gente sabe que isso é uma questão. Eu tenho lá em casa 3 mulheres, né? Tem a Neia, tem a Priscila, tem a Ana Carolina, e eu sei o quanto algumas situações as incomodam. O cabelo que começou a ficar branco, tem que pintar, 1 ou 2 quilinhos acima do peso, né? Um pé de galinha aqui, um pé de galinha ali. Eu fico observando as mulheres que frequentam a minha casa para rezar o terço, as conversas delas, tudo mais. Mas o que pode ajudar essa nossa querida irmã, né? Ela olhar para frente e lembrar o seguinte: dá tempo, você tem tempo. Né? Você tem tempo para perder esses quilinhos, você tem tempo para, sabe, ressignificar a vida. Não vai morrer hoje, nem amanhã. Pode ser que aconteça também, claro. Mas aí acaba todos os problemas. Acabou até esse raciocínio. O estar acima do peso é o menor dos problemas. Acabou. Mas vamos imaginar que você vai viver bastante. E você tem tempo. Você tem tempo. Eu tenho um amigo que pesava 270 quilos. Ele não fez cirurgia bariátrica. Ele hoje é halterofilista, pesa 90 quilos, forte, lindo, maravilhoso. E ele é o Misão que eu já entrevistei, inclusive no meu programa Acredite. Primeiro, querida, você tem tempo. O tempo está a seu favor, né? Usufrua do tempo. Esses 3, 4 quilinhos acima que você ganhou, dá para perder, né? Dá para perder. Então use o tempo. O tempo continua a nosso favor. O tempo está a nosso favor para nós entendermos, para nós perdoarmos, para a gente se reconciliar, para a gente emagrecer, para a gente realizar o sonho, sabe? O tempo está a seu favor. E a palavra de Deus diz assim: se entrares para o reino de Deus, e você entrou ao visitar o programa aqui do Dalcides, você está inserido nesse reino de Deus. Se entrares para o reino de Deus, prepara a tua alma para aprovação, tem paciência e espera no Senhor. Então, o tempo é um amigo da gente. Então, não se preocupe. Dá tempo de você perder os quilinhos, dá tempo de você ficar com a sua autoestima lá em cima, dá tempo de você reconsiderar coisas que verdadeiramente te farão felizes de fato. Você tem tempo para tudo isso, tá? Então, não se preocupe, porque quem de nós dessa pandemia não perdeu ou não ganhou algo que não queria perder e não queria ganhar. Então, estamos saindo dela, graças a Deus. E nós vamos recuperar aquilo que perdemos
e vamos eliminar aquilo que ganhamos. Tudo no tempo de Deus. O Dunga vai falando, né? Eu vou pensando aqui também, né? Tem um tempo para cada coisa na vida. Tempo de perder, tempo de ganhar, tempo de jogar fora, tempo de recolher, tempo de falar forte, tempo de silenciar. Há um tempo para cada coisa. Só para essa temática assim que você trouxe aí, Paloma, só para se alinhavar um último pontinho. Eu reclamei nesses dias com alguém que faz esportes e tudo mais. Eu disse assim, nossa, estou 5 quilos acima do peso, tal, com essa história aí, tal, de uma semana de férias, não sei o quê. Opa. Dalcides, é que você engorda 5 quilos. É que o seu corpo retém também líquido. Então, uma dieta mais balançada, sabe? Deixa de lado aí umas bobagezinhas aí que você anda comendo. Você vai ver que isso se ajeita. Agora tem uma coisa, nada que 90 dias já não te coloque num prumo novamente. Eu pensei 3, 6, 9, 3 meses, né? 3 meses. O que a gente precisa muitas vezes, 3 meses, se você se levar a sério, durante 3 meses, você perde esses 3, 4, 5 quilinhos aí que você está precisando, sem fazer nenhuma dieta exagerada, alguma coisa, sabe, ou de outro mundo. Não, não. Você simplesmente vai controlar aquilo que é o básico. Evitar algumas coisinhas aí que você está se excedendo. De uma forma simples, serena, você consegue enfrentar. Agora, você não ganha 5, 6, 8 quilos da noite para o dia. É preciso um certo esforço para isso. O problema está no seguinte, ali quando você engordou ali, né, 1 quilinho, você fala, 1 quilo só, não tem problema. Aí você está no 2, e aí no 2 você fala, nossa, olha, já engordei 2. E aí você vai se acostumando a isso. E cada vez mais você vai perdendo o controle da situação. Quando você toma o propósito de, opa, agora eu vou... Assim como não foi da noite para o dia que você engordou aí os seus 5, 6, 7, 8 quilos, não será da noite para o dia numa fórmula mágica que você irá perdê-los. Assim como teve um esforço para ganhar, agora vai ter um esforço para você eliminar e mandar embora. Mas é como o Dunga disse, né? Tem tempo para isso? Tem. Quer usar os 3 meses aí para você já dar aquela enxugada, já o excesso, ao menos o excesso vai tudo embora. Em 3 meses, pode ter certeza disso.